E aí, povo lindo, tudo bem com vocês? E aí, tá ligado como se deu as fases da Revolução Industrial? Por que será que a Inglaterra foi pioneira nesse processo? Não sabe? Fica comigo que já já você vai ficar sabendo. É isso aí, eu sou a professora Francilúcia, bem-vindo ao canal Mais História. E hoje eu convido você a se inscrever, ficar ligado e enviar para mais pessoas para compartilhar conhecimento. O assunto hoje é Revolução Industrial. Então, bora lá! Revolução Industrial. Aqui você vê uma palavra-chave, uma palavra importante que você se pergunta: o que é revolução, né? Há que se dizer que a palavra revolução ela vai denotar essa mudança em todos os âmbitos da sociedade como um todo. Essa revolução ela transforma de uma forma geral uma sociedade. São transformações econômicas, sociais e há uma mudança brusca dentro do eixo populacional. Isso referindo-se à Revolução Industrial. Então vai haver uma mudança muito grande do eixo populacional que sai da zona rural e vai para a zona urbana, justamente por falta de emprego dessa zona rural e vão passar a procurar melhores condições de vida na cidade. Então, essa substituição da energia física pela mecânica vai se dar ao longo do tempo, um processo que vai dar manufatura para maquinofatura, que nós estaremos analisando com os próximos slides. Na sequência, a gente vê que, a princípio, as pessoas eram acostumadas a fabricar nas pequenas fabriquetas de casa, né, dentro da sua própria família, onde existia um trabalho individualizado. Ele conhecia todas as etapas de produção. Sendo assim, ele adquiria a matéria-prima, produzia e vendia. Ou seja, todas as etapas, o artesão ele tinha domínio. E assim, ele tanto tempo era ele quem comandava, que ele que comandava o seu tempo naquela fase. Depois, com o tempo, a gente vai ver que na manufatura várias famílias vão se juntar e agora sim, cada pessoa vai usar agora de outras ferramentas, a máquina de fiar vai surgir e vai trazer à tona essa necessidade de distribuição de fases do trabalho. Várias pessoas vão começar a trabalhar nessas mini fábricas e aí vai vir com o tempo a produção industrial, onde essa divisão do trabalho vai ser mais acentuada e onde vai existir cada uma das pessoas fazendo uma etapa do trabalho. E aí você vai notar a principal diferença. O artesão, ele não vai ser mais visto como o detentor de todas as fases. Agora sim, ele vai, no máximo, oferecer a sua mão de obra. Sim, porque muitos vão perder seu trabalho individualizado, porque não vão ter como competir com as fábricas, né? Porque as ferramentas agora vão ser mais mecanizadas e com certeza a produção vai ser maior e o preço dele vai ser superior, vai ser melhor, né? E o artesão não vai ter como competir. Então, vamos ver aqui então quais foram as principais causas dessa Revolução Industrial. A princípio, desde o século XV ao século XVII, houve essa revolução comercial com as grandes navegações, onde houve descoberta de novos continentes, né? Muitos, especialmente Portugal, Espanha, depois vai vir a França e a Inglaterra, vão estar conhecendo novos continentes e vão estar querendo empreender, trocar mercadorias entre si. E essa necessidade vai gerar uma formação de um mercado, vai estar interligando essas regiões, favorecendo assim com que haja essa troca e incrementar esse comércio. Diante disso, vai haver, diante dessas grandes potências que vão estar emergindo, Portugal, Espanha, posteriormente França e Inglaterra, elas vão estar acumulando esse capital e aí surge pela primeira vez um que a gente vai chamar de capitalismo, né? O capital no sentido mais mercantilista, porque grandes burgueses vão estar se insurgindo, vão estar aparecendo, vão estar podendo acumular esse metal
esse metálico, no caso, o mercantilismo vai gerar o metalismo, né? A nação que mais conseguir acumular esse metal vai ser a mais poderosa e vai ter então produtos de vários pontos do planeta, um interligado ao outro. Diante disso, a gente vai estar comparando aí o tear mecânico com as máquinas a vapor. Vai ser o grande diferencial. Antes, esse tear mecânico era movido com o moinho de hidráulico, né, com o vento, isso, ou com o próprio movimento do ser humano. E com o tempo, uma nova invenção vai fazer toda essa diferença, que vai ser a criação da máquina a vapor, que vai ser justamente a necessidade de aquecer essa água e esse ar comprimido vai fazer mover um pistão, e esse pistão vai fazer com que esse vapor faça mover essa roldana e faça esse movimento acontecer, fazendo acontecer o movimento gerado pela máquina a vapor. Tudo isso vai aparecer e ser colocado dentro das máquinas. Então, o tear mecânico, a máquina de fiar e a máquina a vapor. Consideravelmente, a força agora não vai ser humana, nem mais por conta da natureza. Muitas vezes um rio secava e não tinha como mais fazer aquela máquina girar, aquela de moer ou de fiar por conta da falta de água. Agora, com a máquina a vapor, basta aquecer com carvão mineral, e nesse momento vai ter o diferencial que vai ser a descoberta do carvão vegetal, mineral, no caso. Antes era só o vegetal. Isso vai fazer a diferença na produtividade. Então, vai produzir mais calor, que vai fazer girar mais tempo e vai produzir essa máquina de fiar mais tempo e, consequentemente, mais produtos em grandes quantidades. E por que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial, né? Tem alguns pontos que a gente precisa ver. Capitais acumulados. Ela vai ter muitas colônias e vários acordos comerciais vão ser feitos. E uma dessas principais colônias vai ser a própria colônia do Norte, né? América do Norte, que vão estar também ajudando a enriquecer. Sem falar que Portugal devia também muitos empréstimos à Inglaterra, que pagou com o que tirou da sua principal colônia, que era o Brasil. Podemos dizer também que o Brasil contribuiu para que o nosso ouro, nessa época, 1700, meados de 1700, vai estar sendo encontrado as primeiras jazidas de ouro aqui no nosso território e sendo enviado como colônia para Portugal para pagar empréstimos à Inglaterra. Então, também temos nosso ouro, muito do nosso ouro indo para lá, para a Inglaterra. Então, esse acúmulo de capitais durante a fase do capitalismo comercial vai ser gerado durante as grandes navegações. Outra grande razão vai ser a posição geográfica privilegiada que a Inglaterra tinha. Ela tinha uma grande extensão de terra, tanto para produzir carvão mineral, quanto foram encontrado carvão vegetal, quanto para carvão mineral. Ela também tinha grandes cercamentos, né? Grandes produções, extensões de terra que favoreceu, que nós vamos ver posteriormente, a criação de vários animais. E a criação desses animais, a principal vai ser a produção de ovelhas, né? Nós vamos estar analisando agora outras possíveis razões. A matéria-prima é disponível em grandes quantidades, reservas de ferro, reservas de carvão, produção de lã. Isso vai favorecer com que vários burgueses invistam nessa produção desses animais, cercando, né? O que nós vamos ver posteriormente, que relembrar, que é os cercamentos, né? Além do mercado consumidor, porque para produzir bastante, haveria de ter quem comprasse, quem consumisse. Então, as colônias dos países europeus passaram também a ser convidados a adquirir, já que ela era pioneira, foi praticamente durante um século pioneira. Os outros, o mais que faziam era investir em enviar matéria-prima para dentro da Inglaterra. Então, crescimento populacional também vai gerar ofertas de trabalho para as indústrias. Essa população em grande quantidade foi o que nós falamos da mudança do eixo populacional, que fez com que essa fase pudesse ficar conhecida como uma grande revolução, porque ela mexeu de uma forma tão drástica com as pessoas, a ponto de
a maioria passar a viver dentro da zona urbana e não mais na zona rural. Por quê? Porque também foram obrigadas a sair da sua terra, né? Porque foram expulsas. Nós vamos estar falando isso. Além do mais, nós vimos na nossa última aula que as revoluções inglesas favoreceram com que uma nova classe emergisse, que foram os burgueses. A burguesia se fortaleceu e fez com que o parlamento inglês pudesse ser agora a nova forma de organização daquele sistema é, político. O que antes era uma monarquia, que se estabelecia desde a Idade Média como o absolutismo do rei, foi questionado e foi colocado no lugar na Revolução Gloriosa com as leis da Bill of Rights, né? Essa lei que dava direitos gerais para todas as pessoas e que esse rei deveria se submeter à aprovação do parlamento diante das suas ou cobrança de impostos ou mudanças que ele queira fazer. Até hoje, a Inglaterra funciona como uma monarquia parlamentar. Tem o rei, porém esse rei é submisso às ordens de um parlamento, né, que nós já vimos, né, nas aulas de Revolução Gloriosa. Um outro motivo vai ser a ética protestante, porque a grande parte dos burgueses eram protestantes e como uma das principais características, eles permitiam que tivessem o acúmulo de capitais, a propriedade privada, dentro da sua lógica, dentro do seu código, da maneira como eles lidavam com esse negócio. Outro fator muito importante vai ser o caso da Inglaterra ser dona da maior frota naval daquela época. Porque desde os atos de navegação colocados por Oliver Cromwell, enquanto estava na República Puritana, né, ele proibiu que outros navios comercializassem naquela rota, que apenas navios ingleses poderiam transitar e trafegar, trazendo mercadorias, viajando por aquela região que estavam ali, certo? E vai criar uma grande rivalidade, especialmente com potências como a Holanda, que vão travar brigas posteriores, mas que a Inglaterra vai continuar sendo a hegemônica, que vai estar prevalecendo. Isso vai fazer com que ela seja praticamente tenha um monopólio daquelas vendas, né? Então, graças aos atos de navegação, a Inglaterra vai ser dona da maior frota naval naquela época. Mais um motivo. Além da grande disponibilidade de mão de obra, né? Porque ele tinha controle capitalista do campo, porque lá os burgueses cercaram, fizeram a política do cercamento desde o século XVIII, que nós estávamos vendo, burgueses os novos nobres que estavam surgindo depois da divisão da igreja, né, passaram a comprar terras, as terras que antes eram comunais, né, que eram dos servos, poder produzir para sua própria subsistência. Essas terras foram tomadas desses servos e eles passaram a não ter mais onde viver e ficaram perambulando. Então, esses cercamentos vão ajudar bastante para a produção de lã, né? No caso de ovelha, para produzir a lã para essas indústrias têxteis, que foi o que a gente chama de closures, política dos cercamentos. E aí nós temos um exemplo da máquina a vapor, utilizada para extrair o aço nas minas de carvão. E aí você vê mais ou menos como ela funcionava, né? Tinha um local onde era aquecido uma água que comprimia a água quente, que movia um pistão que fazia mover as engrenagens e fazia isso acontecer de forma mais rápida. E aí, exemplos do que ocorreu graças às políticas do cercamento, pessoas que antes tinham suas terras para poder morar, agora não tem mais, passam a fazer o grande êxodo rural. E com essa revolução, com certeza, houve muitas transformações na sociedade. A sociedade passou agora a ter uma nova classe, né? O sucesso desse sistema de fábrica transformou a vida humana daquele período. Mudanças importantes com essas indústrias vão se mostrar numa nova sociedade. Aí vai surgir
outro membro dessa sociedade, que é o proletariado, que é esse operário que a única coisa que ele vai possuir vai ser a sua força de trabalho, porque esse era antes ou um artesão ou um agricultor que produzia por conta própria. Agora, sem as terras para morar, nem para produzir, a única coisa que ele pode fazer é sair dessas terras e buscar sobreviver nas cidades, buscando um emprego nessas fábricas. E, em contrapartida, os burgueses, né, que é essa classe social formada por esses proprietários das máquinas. Os proprietários das máquinas vão ser essa nova burguesia, vão ser esses empresários. É o que hoje a gente compara com as grandes pessoas que têm ou grandes escolas, grandes fábricas, ou sejam donas de terrenos que possam estar vendendo para construção. A gente faz essa comparação com hoje em dia. Elas têm os meios de produção, que são agora donas de todos esses meios de produção. Então, o capitalismo industrial, ele tornou-se o principal modo de produção europeu. Então, tudo agora vai girar, especialmente aí na Inglaterra, com a indústria. Vai atrair muitas pessoas, vai fazer com que haja uma diferença muito grande de vida, tanto dos empresários quanto do proletariado. A diferença, essa disparidade vai estar principalmente na maneira de viver, né? Enquanto os ricos, os donos, os meios de produção vão estar em lugares mais sofisticados, né? As pessoas operárias vão estar em lugares mais insalubres, com pouca infraestrutura, sem saneamento básico nenhum, praticamente. Nós estaremos vendo isso. E o proletariado, em troca dessa força de trabalho, a única coisa que ele vai poder receber vai ser um salário. E diga-se de passagem, um baixo salário. E esse salário poderá ser melhorado quanto mais pessoas da família estiver empregada, melhor vai ser o salário para aquela família. E maior tempo, né, de jornada vai também estar possibilitando ter uma melhor renda. Nós temos o exemplo de uma fábrica da época. E essa exploração do trabalhador, o principal objetivo, quando a gente fala em capitalismo, em novos meios de produção, na Revolução Industrial, é lucro. Então, a palavra-chave aí é lucro. Quando a gente fala numa nova forma de trabalhar, qual é a lógica que um capitalista tem quando ele monta uma fábrica? Ele está buscando esse lucro. Os patrões, eles pagam míseros salários por uma jornada estafante de trabalho. E aí ousamos dizer, né, que hoje em dia ninguém aguenta essa jornada de trabalho mais. No máximo hoje são 8 horas por trabalho por dia, né? 15 horas era o que eles trabalhavam no mínimo naquele período e era exaustivo. Não tinha como trabalhar, como descansar, final de semana. Era tudo muito doloroso, sugava demais desses operários. Muitos proletariados eram destituídos das posses dos meios de produção e eram instrumentos de trabalho. Não tinha nenhum direito trabalhista, na época ainda não existia sindicatos, e existia muita exploração feminina do seu trabalho e o infantil. Como falei, quanto mais pessoas da família tivessem empregada, com certeza a renda poderia ser um pouco melhor, já que os salários eram míseros, os salários eram baixíssimos. Aí nós temos cenas de mulheres trabalhando longas jornadas de trabalho, assim também como de crianças, que muitas vezes eram pegas cochilando quando acontecia, e muitas vezes tem documentário já falando que aconteciam muitos acidentes entre essas crianças que cochilavam ou decepavam o dedo, ou a mão, ou outro membro, porque não tinha como não tinha nada que preservasse a saúde deles ou que desse uma ajuda para eles por terem ter tido um prejuízo físico durante o trabalho. Hoje em dia a gente já vê que tem leis, né, que garantem um certo bônus, benefício, se a pessoa for pega com alguma doença ou adquirir uma doença por trabalhos repetitivos, que era o que mais acontecia.
É isso. Assim terminamos o vídeo número 1 sobre Revolução Industrial. Prometemos voltar no próximo vídeo para continuarmos, terminarmos esse conteúdo. Agradeço desde já a sua audiência. Se inscreva, compartilhe com os seus amigos para que esse conhecimento se expanda. Obrigado por sua atenção. Tchau.